Obesidade. Você sabe identificar quando o paciente está ingerindo excesso de calorias, então ele é um obeso verdadeiro, doença primária obesidade, ou é uma endocrinopatia? Esse é o tema da nossa live de hoje, a live de aquecimento de hoje. O que é essa live de aquecimento? Gente, essa live de aquecimento nada mais é do que um aquecimento para o evento que está chegando aí, chamado Workshop Endocrinovet. Nesse evento eu vou te entregar de graça o passo a passo como identificar e tratar as endocrinopatias. Se você quiser garantir aí a sua vaga nesse evento, comenta aqui embaixo a palavra evento e aí você vai receber aí um link de inscrição gratuita. Para quem não me conhece, eu sou a Alê e ensino veterinários a identificar e tratar as endocrinopatias para se destacar no mercado de trabalho. Então vamos bora para a nossa live de hoje sobre obesidade. Gente, obesidade é uma doença decorrente aí do acúmulo excessivo de gordura em área de depósitos do corpo, né, de maneira excessiva. E aí a obesidade acontece sempre quando a gente tem um imbalanço, um desbalanço entre a ingestão, o que a gente come em termos de caloria, do que se gasta. Não necessariamente, gente, o paciente precisa ingerir, o cão e o gato, uma quantidade assim absurda de calorias para ele engordar. O grande problema é esse desbalanço. Então ele come mais do que gasta. A maior parte dos nossos pets vive em apartamento e se exercitam muito pouco, né? Dormem o dia inteiro. Então, essa é a principal causa de obesidade. A maior parte dos nossos pacientes que têm excesso de peso são pacientes que estão ingerindo muitas calorias, tá? E uma minoria são endocrinopatas. E aí, Ale, como que a gente faz para identificar esses pacientes, né? Como que eu sei se é uma coisa ou se é outra? Né? Será que ele é só um obeso verdadeiro, que eu costumo chamar de OBOB, né? Genética da obesidade, gene OBOB, ou será que ele é o endocrinopata? Então, uma avaliação nutricional é o suficiente para a gente separar uma coisa de outra na maior parte das vezes. Na maior parte dos casos, a gente consegue separar dessa forma, só fazendo uma avaliação nutricional. O que é isso, Alessandra? A gente vai perguntar o que o paciente está ingerindo. E aí, gente, tem vários trabalhos mostrando de que as perguntas devem ser de forma abertas e não perguntas fechadas, tipo, o que o paciente come, né? Aí o tutor vai falar ração, né? Que foi o que mostrou-se no estudo, né? Então, a gente perguntava, o veterinário perguntava para o tutor o que o paciente comia, a maior parte dos tutores disseram ração. E a maior parte dos veterinários fizeram o quê? Anotaram no prontuário ração. E aí vocês comentem aqui para mim, por favor, para eu saber que vocês estão junto comigo, tamo junto. Responde uma coisa, você veterinário, se você perguntar para o seu cliente o que o paciente come e ele responder ração, você vai acreditar que ele está comendo só ração? Quantos de vocês acreditariam nisso? E nesse trabalho, o que eles encontraram, né? O pessoal que estava fazendo esse estudo. A maior parte dos veterinários simplesmente... Ô, Ana Rita, valeu, isso mesmo, nunca, né? Isso mesmo, né? Tipo, perguntou pro tutor o que o paciente está comendo e o tutor responde ração, né? E nesse estudo, a maior, assim, um estudo da Cindy Adams, a maior parte dos tutores disse ração. Nunca, né? A gente sabe que nunca que eles comem só ração. Mas a pior parte é que o veterinário não fez mais nenhuma outra pergunta. Ele simplesmente anotou ração. E aí, a conclusão do trabalho é que assim, a gente deve fazer perguntas mais abertas, ao invés de falar o que o paciente come. A gente vai falar assim, conte-me tudo que o paciente come.
desde o café da manhã até o jantar. E me fala também, a Alexandre colocou aqui, se for um casal sempre aparece um ou dois culpados, isso mesmo, né? Legal. Então, o que a gente vai perguntar? Então, conte-me tudo que o paciente come, desde o café da manhã até o jantar. E ainda dá abertura quando ele responde, fala assim, e os petiscos também? Qual petisco que ele come? Não é se ele come petisco, qual ele come? Como se fosse natural. E as frutas? Me conta qual fruta ele gosta. Me conta qual verdura ele gosta. Me conta também o que você coloca na ração. Você dá ração pura para ele? Ou você coloca o franguinho, ou a carne, ou a salsicha, né? Então aí o tutor sim se sente livre para falar de outras coisas, né? E assim, conte-me tudo que ele come, é tudo que entra pela boca, né? E aí o tutor vai te contar tudo que ele come. E aí, gente, nós vamos anotar esse tudo que ele come e tudo isso tem que ser contabilizado nas calorias daquele paciente, para a gente saber de fato se ele está ingerindo muitas calorias, né? E aí, para a gente ter uma ideia se aquilo é muito, se aquilo é pouco, a gente tem fórmulas para aplicar, né? Então, a gente tem fórmulas de cálculo de gestão calórica de manutenção, que a gente chama necessidade energética de manutenção, e a gente tem um NEP, que é necessidade energética para perda de peso. Então, por exemplo, necessidade energética de manutenção. Essa forma a gente vai ter o valor em calorias, em quilocalorias, tá? Então, a necessidade energética de manutenção para um cão sedentário, então assim, eu falo, vamos colocar que 99% dos nossos pacientes são sedentários. E eu costumo brincar que eu falo assim, cães ativos são aqueles que vivem no campo, cão de pastoreio, né? Ou um gal que faz corrida. O resto, todo mundo entra no cálculo do sedentário, ok? Então, como é que a gente faz? Necessidade energética de manutenção para os cães é 95 vezes o peso atual do paciente elevado a 0,75, né? Então, 95 vezes o quê? Vezes o peso metabólico. O que é o peso metabólico? É o peso atual elevado a 0,75, tá? E a gente vai ter a quantidade de calorias. Agora, se a gente usar o peso atual do paciente, se ele está obeso, se ele está acima do peso, e ele estiver ingerindo essa quantidade de calorias que você calculou pela forma de necessidade energética e manutenção, significa que ele está ingerindo muitas calorias. Com aquela ingestão calórica, que é energia de manutenção, significa que ele vai manter o peso. Então, vamos supor que o nosso paciente esteja pesando 15 quilos e o peso ideal dele era 10 quilos. Vamos supor. Então, na fórmula de necessidade energética e manutenção, você vai colocar o peso dele atual, 15 quilos. 15 elevado a 0,75 vezes o 95. Então, se a quantidade de calorias que ele estiver ingerindo for próximo ao que você calculou, significa, ou igual, significa que ele vai manter o peso, porque aquela fórmula é para manter o peso. Então, isso significa que ele não vai emagrecer ingerindo aquela quantidade de calorias. Não sei se vocês estão me acompanhando, mas eu vou repetir para vocês. Anota aí no caderninho. Necessidade energética de manutenção para os cães. É 95 vezes o quê? O peso atual elevado a 0,75. Então, você pega o peso atual elevado a 0,75, multiplica por 95 e aquela quantidade de caloria para manter aquele pezinho. Se ele está ingerindo aquela quantidade de calorias e o pezinho dele é de 15 quilos, ele deveria pesar 10, aquela quantidade de calorias que ele está comendo, gente, vai ser para manter. A fórmula é necessidade energética de manutenção, para manter aquele peso. Então, é lógico que ele não vai emagrecer, tá? Ok. Alessandra, a tutora vem dizendo que eles estão fazendo restrição calórica. O paciente está fazendo dieta e não está emagrecendo. Vamos ver o quanto que ele deveria comer para perder peso.
Então, é necessidade energética para perda de peso e aquela quantidade de calorias, essa fórmula, o resultado vai ser em quilocalorias. E qual que é essa fórmula da necessidade energética para perda de peso? Anota aí, NEP, necessidade energética para perda de peso. É o peso meta elevado a 0,75 vezes 70, tá? Então, você vai fazer 70 vezes o peso meta elevado a 0,75 e a gente vai ter aí a quantidade de calorias, tá? Alessandra, qual que é o peso meta? Estabeleceu-se que o peso meta para esse paciente é o peso atual menos 20%. Então, esse é o peso meta. Simplesmente jogaram para cima, para o universo e chegaram à conclusão que era menos 20%. Ok? Mesmo que o paciente tenha que perder mais peso. Alessandra, calma aí, vamos lá. Agora ficou confuso na minha cabeça. Retomando, eu tenho necessidade energética de manutenção. Se aquele paciente está comendo aquela quantidade de calorias para aquele pezinho dele de excesso, que é 15 quilos, ele nunca vai emagrecer, porque com essa fórmula ele vai manter os 15 quilos. Meu paciente já está em dieta e eu quero saber por que ele não está emagrecendo. Se ele tem uma endocrinopatia ou se ele está ingerindo mais do que ele deveria mesmo em dieta. Então, aí como é que eu vou saber quanto que ele deve comer para emagrecer? Então, eu pego o peso dele, menos 20%, elevo a 0,75 e esse resultado eu multiplico por 70 e eu vou ter o valor em quilocalorias que ele deve ingerir por dia, tá? Alessandra, mas o meu paciente tem que perder 40% do peso corpóreo e você colocou como peso meta o peso atual menos 20%. É que está por convenção, a gente deve começar por aí. Convencionou-se, tá? Alessandra, mas como é que eu vou chegar no peso meta, o peso ideal mesmo, de verdade para esse paciente? Quanto é que é? Porque o tutor sempre pergunta, qual que é o peso ideal para o meu cachorro? Então, vocês vão usar o score de condição corporal. O que é o score de condição corporal? É uma escala, tá? E tem uma escala que vai de 1 a 5, uma escala que vai de 1 a 9. A mais utilizada é a escala que vai de 1 a 9. Sendo que no cão, 1, 2 e 3, o score 1, 2 e 3, o paciente está abaixo do peso ideal. 4 e 5 é o score ideal, o paciente está com o score adequado, o peso ideal. 6, 7, 8 e 9, ele está acima do peso. Cada número acima do 5 significa que o meu paciente tem que perder de 5 a 10%. Então, se ele é um score 6, e eu vou explicar como vocês determinam o score. Se ele é um score 6, ele tem que perder até 10%. Se ele é um score 7, ele tem que perder até 20%. Se ele é um score 8, ele tem que perder até 30%. E se ele for um score 9, que é o máximo, ele tem que perder até 40% do peso dele. Então, isso é o peso ideal para ele. Mas na forma, a gente vai usar o peso meta, que é o peso atual menos 20%, tá? Então, a gente calcula desta forma. E aí, gente, o que acontece com muitos tutores é que eles começam a dieta numa semana, um mês depois eles acham que o paciente tem que chegar no peso meta. Mas o peso ideal, ele demora a atingir esse peso ideal. Por quê? Porque ele vai perder, no caso dos cães, depois a gente vai falar um pouquinho de gato, pra gente separar um pouco para não dar muita confusão. No caso dos cães, eles devem perder de 1 a 2% do peso corpóreo por semana. Então, demora um tempo para a gente atingir a meta. Se o paciente tem que perder 40% do peso corpóreo, pensa que ele vai perder 1% por semana. Então, são meses de dieta. Ele vai perder no mínimo 1%, no máximo 2% do peso corpóreo por semana. Então, assim que a gente vai vendo se ele está ingerindo a quantidade ideal de calorias ou não. Um erro muito comum, muito frequente, é quando a gente fazer a prescrição da dieta, a gente vai fazer a prescrição em gramas, né? Explicar para o tutor como ele vai fracionar a dieta. No geral, a gente pede para fracionar em 3 refeições, pelo menos. Se não for possível, né? Porque o tutor sai de manhã e vai trabalhar, que faça, então, divida em 2 refeições, então, de manhã e à noite, tá tudo bem, a gente vai fracionar. A balança. É obrigatório o uso diário da balança. Está proibido fazer dieta usando copo medidor. Os estudos mostram da mesma forma, a literatura mostra que
os tutores, eles tendem a dar mais ração do que o que tá preconizado. Ele pesa a ração, ele usa um copo medida e é lógico, dá uma apertadinha, né, na ração, deixa um pouquinho mais para cima, né? A tendência é ele sempre dar um a mais, tá? Então tá proibido. Uma das causas de erro aí na dieta, no insucesso da dieta, é não usar copo medido. Falei para vocês que eu ia explicar a história do SCORE, de condição corporal, para quem ainda não conhece, tá? Então, assim, é um método baseado na inspeção e palpação em áreas específicas de depósito de gordura. Então, a gente vai observar a região do gradil costal. O paciente com peso ideal, ele tem as costelas facilmente palpáveis com mínima cobertura de gordura. Visto de cima o nosso paciente, visão panorâmica, a gente tem que ver uma cinturinha depois das costelas, depois do gradil costal. Na lateral, se a gente observar o nosso paciente na lateral, a gente tem que conseguir observar a reentrância abdominal, que é o tórax, tem que estar mais baixo do que a cintura, então o abdômen retraído. Esse é o score ideal. Conforme vai acumulando gordura na região do gradil costal, conforme vai desaparecendo a cinturinha, o score vai subindo, né? 6, 7, 8 e 9, ok? Qualquer coisa a mais que nós formos adicionar aí na dieta, a gente vai ter que contabilizar. Então, às vezes, para aumentar a saciedade desse paciente, a gente vai fazer o quê? A gente pode adicionar, por exemplo, chuchu, a gente pode adicionar alface, mas aí tem que pesar o chuchu e descontar as calorias, ok? No caso dos felinos, gente, o raciocínio é o mesmo. A gente tem uma forma de necessidade energética de manutenção e a gente tem uma fórmula para perda de peso, que é o NEP, necessidade energética para perda de peso. Necessidade energética de manutenção é 100 vezes o peso corpóreo elevado a 0,67. Necessidade energética de manutenção. Vai ter o valor em quilocalorias. Você olha lá no alimento, na ração que você vai prescrever qual a energia metabolizável, faz uma regrinha de 3. Quantas quilocalorias tem cada grama de ração? Você chegou na fórmula, quantas quilocalorias você vai fornecer, regra de 3, a gente vai saber quantas quilocalorias. Quantas gramas a gente vai colocar na receita, pessoal? Precisa entregar uma receita. O tutor tem que receber uma receita com o nome da ração, a marca da ração e a quantidade em gramas, tá? E precisa ser alimento coadjuvante para obesidade, ração para obesidade, ok? E a necessidade energética para perda de peso no caso dos felinos é o quê? 85 vezes o peso atual do paciente elevado a 0,4. Então, você faz o peso atual elevado a 0,4 e multiplica por 85, você vai chegar no valor de quilocalorias. Aí sim, se o meu paciente não emagrecer, tendo feito esses cálculos todos, checando tudo que o tutor está fazendo, se o cachorro não tá, o cachorro gato tá roubando de outro animal, do contractante, quantas pessoas tem na casa para ver se ninguém pode estar roubando, se na casa de idosos, gente, a maior chance de ter falha no tratamento, porque na casa de idosos eles costumam superalimentar os animais, inclusive em cães aqui em São Paulo a gente tem um estudo mostrando que o perfil do tutor que engorda os pacientes são os idosos. Cuidado com as crianças, né, pequenas, 2, 3 anos, que também tendem a superalimentar os nossos pacientes, tá? Gente, tudo isso eu vou detalhar no workshop Endocrinovet, que acontece aí já no dia 8. Se inscreve que nesse workshop eu vou te ensinar o passo a passo como identificar e tratar as endocrinopatias para você, veterinário clínico, se destacar no mercado de trabalho. E aí, para você garantir a sua inscrição gratuita, comenta aqui embaixo a palavra evento, hein? Não vai ficar fora dessa. Beleza, voltando aqui para o diagnóstico desse paciente. O tema dessa live é obesidade ou endocrinopatia? Como saber, né? Então, se primeiro passo era identificar quanto aquele paciente está comendo, se ele está comendo a quantidade para manter aquele pesão, né? Que na maioria das vezes ele está comendo aquela quantidade para manter aquele peso. Depois, aquele paciente que já está em dieta, né?
Ah, pessoal aqui, obrigada, Big Dog. Chama o pessoal aí, Big Dog Family, uma cliente maravilhosa que tem um cachorro fofíssimo. Sim, falta muita orientação, ó. Cliente, potencial de cliente de você, veterinário que tá aqui na live, tá falando que todo mundo precisa explicar melhor isso para os tutores, né? É muito importante a gente fazer essa orientação nutricional para a gente prevenir a obesidade, na verdade, até, né? Então, até perdi, fiz um comentário aqui. Aí sim, tava resgatando e fazendo um resumão para vocês, para que chegou agora. Então, parte dos pacientes obesos que chegam aqui estão comendo mais do que deveriam e eles acabam comendo a quantidade para manter aquele peso, ele não vai emagrecer. Aí depois tem aqueles pacientes, né, que ele tá comendo aquela quantidade dentro da necessidade energética de manutenção. Aí a gente vai fazer aquele cálculo da necessidade energética de perda de peso. Então, às vezes, tem paciente que já está fazendo dieta de restritiva, mas não está comendo aquela quantidade que é importante para ele perder peso, né? E aí sim, depois que a gente checou o manejo, tudo direitinho, fez avaliação nutricional, fez todos os cálculos e o nosso paciente está fazendo tudo certinho, rigorosamente, pesando a razão, não roubando de outros da casa, aí sim a gente vai pensar em endocrinopatia. E as duas endocrinopatias que causam obesidade nos nossos pacientes é o hipotireoidismo, que é mais comum em cães, é raro, muito raro em felinos, o hipotireoidismo espontâneo. Então, em felinos, a gente pode ter o hipotireoidismo. A maior causa de hipotireoidismo em felinos é o tratamento para hipertireoidismo. Então, na forma iatrogênica, eu tratei o hipertireoidismo e ele virou hipotireoideu. No caso dos cães, não, mas no caso dos gatos, o hipotireoidismo espontâneo é muito raro. Nos cães, não é tão frequente quanto a gente imagina, tá, gente? A maior parte dos nossos pacientes gordinhos não são hipotireoideus, eles são OB, ok? Então, o hipotireoidismo não é uma endocrinopatia frequente nos cães, mas é raro, bem raro a forma espontânea nos gatos. E aí, a outra endocrinopatia que pode causar obesidade dos nossos pacientes é a síndrome de Cushing. De fato, aqueles pacientes portadores de síndrome de Cushing, eles não respondem ao tratamento com dieta, né? Eles continuam engordando mesmo fazendo dieta. E, na verdade, esses pacientes com síndrome de Cushing é até difícil fazer dieta neles, né? Restrição de calorias. Por quê? Porque nesses casos, quando a gente começa a fazer restrição de calorias, eles começam a roubar fruta da fruteira, a roubar comida de cima da mesa, de cima do fogão, de cima da geladeira, não, de cima da mesa, do fogão, dentro do armário, roubam lixo, né? Tomam do tutor. Então é um caos, né? Porque os pacientes com síndrome de Cushing são polifágicos, né? Uma outra dica também, gente, para a gente diferenciar o obeso do endocrinopata, são os exames laboratoriais de rotina, né? Então, a gente não vai iniciar uma dieta para emagrecimento sem saber se o nosso paciente está saudável. E aí, a gente precisa ir de uma base mínima de dados. Um hemograma, perfil renal, perfil hepático, colesterol e triglicérides, glicemia, né? A gente precisa fazer glicemia desse paciente, ultrassonografia, então a gente consegue ver o aspecto do fígado, a gente vê a vesícula, a gente vê as adrenais, né? Então isso tudo a gente pode checar no nosso paciente, tá? Alterações que sugerem endocrinopatia, no caso do hipotireoidismo, as dislipidemias, mas assim, são aumentos importantes, tá, gente? De colesterol e triglicéridos. No caso do hipotireoideu, é mais comum a hipercolesterolemia, tá? Hipotireoideu é mais comum a hipercolesterolemia. E aí, aumento importante, não é aqueles aumentozinhos discretos, não, porque o obeso, o gordinho só, ele tem aumento, sim, de colesterol e triglicéridos, mas são aumentos mais discretos. Aumentos importantes de colesterol, por exemplo, acima de 500 e triglicéridos acima de 400, isso sugere aí endocrinopatia, tá? Então, se tem aumento de colesterol, se tem anemia, a gente vai pensar em hipotireoidismo. Se eu tenho eritrocitose, uma tendência à eritrocitose, hematócrito no limite superior, trombocitose, aumento importante de triglicéridos, então tipo acima de 400,
Hepatomegalia, aumento das adrenais, a gente vai pensar na síndrome de Cushing. Importante, o obeso, o OB também tem hepatomegalia. A atividade da fosfatase alcalina pode estar aumentada e com frequência está aumentada no obeso também, mas também é um aumento discreto. No obeso é tudo mais discreto. Então, no obeso eu vou encontrar hepatomegalia com aumento difuso de congestionalidade do fígado, porque a gente vai ter infiltrado gorduroso, vai ter dislipidemias e aumento da fosfatase, mas de maneira discreta. No hipotireoideu, o maior clique do hipotireoideu é anemia e aumento de colesterol. O maior clique do paciente portador de síndrome de Cushing, aumento importante da fosfatase alcalina, hipertrigliceridemia, aumento das adrenais, aumento uni ou bilateral das adrenais. E aí, se a gente tem alterações que sugiram endocrinopatia, aí sim a gente vai para os testes hormonais específicos, perfil tiroidiano com T4 total ou T4 livre, associado ao TSH, e no caso da síndrome de Cushing, o teste de supressão com dexametasona. Gente, eu sempre fico tagarelando aqui nessas lives para trazer o máximo de informação possível para vocês. Não consigo numa live trazer tudo, por isso fica aqui o convite para o workshop Endocrinovete, onde eu vou te ensinar o passo a passo como identificar e tratar as doenças endócrinas para você, médico veterinário clínico, se destacar aí no mercado. Para garantir a sua vaga gratuita nesse evento, comenta aqui a palavra evento que você vai receber um link com a sua inscrição gratuita, tá bom, pessoal? Amanhã eu estou de volta às 22 horas, dando dicas aí para vocês sobre doenças endócrinas e metabólicas. Se vocês também quiserem sugerir temas, pode escrever aí nos comentários que a gente traz o tema para vocês aí, tá bom, pessoal? Beijo, boa semana para vocês e até amanhã.